Bom dia. Eu não tô te ouvindo. Agora tá me ouvindo e me vendo? Ai, tava desligado mesmo o microfone. Tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo certo também. Aqui tá ótimo também, sua imagem e seu som, então tá tudo Ah, que bom. certinho. Que bom que já deu certo. Então já vou começar, já vou abrir aqui te apresentando. Então, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia, Bianca. Obrigada por estar aqui disponibilizar seu tempo. A gente está começando mais uma live, a última do ano, do Café no Front Lilás. Hoje temos como convidada a Bianca Gonçalves Silva, que é advogada, mestre em Direito pela UNB, especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, e autora do livro Poder e Gênero nas Urnas, o comportamento dos ilícitos eleitorais diante da violência política contra a mulher. E hoje ela vai falar justamente dessa última obra dela aqui para a gente. Vai falar, sei que a Bianca tem muito a contribuir, então é um privilégio ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou passar a palavra para você para falar pelos próximos 30 minutos e ao final vou fazer perguntas. Então, se alguém que está assistindo tiver perguntas para fazer, pode fazer nos comentários que eu vou acompanhando aqui e anotando para fazer ao final. Tá bom? Então é isso. Obrigada, Bianca. A palavra está com você. Muito obrigada, Aline. É um prazer imenso estar aqui, né, nesse Café no Front Relás, esse projeto do Observatório que é tão bacana, né? A Aline me apresentou, mas eu preciso dizer ainda que eu tenho a honra, né, de ser integrante do Observatório desde a sua criação. Hoje atuo aqui em Brasília como coordenadora de advocacy do Observatório. Então, geralmente sou eu que estou aí no front, né, batalhando aí pelas causas das mulheres aqui. Né. A gente tem um trabalho muito grande de incidência, né, aqui no Legislativo, no Executivo e no Judiciário também, em todas essas questões, né, que englobam a representatividade feminina, porque, né, a violência política de gênero é um dos principais fatores que afastam as mulheres da vida política. Né? Então, também faço parte do observatório e para mim é uma alegria imensa estar com vocês aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa, que é fruto, né, de muito das nossas discussões, dos nossos debates aqui no âmbito do observatório, né? Sem dúvida nenhuma, o observatório, né, foi o grande pontapé inicial para me incentivar aí a colocar essa pesquisa né, para colocar a pesquisa, né, e tentar ver o que a gente consegue avançar nessa temática da violência política de gênero. E aí, falando um pouquinho mais especificamente, né, sobre o livro, sobre a pesquisa, o livro é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida na UNB em maio desse ano, né, então é fresquinho. Fui orientada pelo professor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que também fez o prefácio do livro, né? Participaram da banca a professora Marilda Silveira, que fez uma apresentação linda, que toda vez que eu assisto ou que eu leio, eu choro, mas a professora Fernanda Lage, né, que fez o pós-fácil também do livro, então, enfim, muita gente boa aí no campo eleitoral participou dessa pesquisa e contribuiu, né, porque a banca também serve ali para contribuir com orientações, né, com aprimoramento da pesquisa. E a minha ideia foi, como a gente, né, a Lei 14.192, de violência política de gênero, ela foi publicada em 2021, agosto de 2021, e nós sabemos, né, nós do Observatório já estamos falando nisso há muito tempo, e acho que é a tecla que talvez a gente mais bata, que a lei, sem dúvida nenhuma, é um marco muito importante, né, e ela tirou o Brasil aí do rol de países que não tinha nenhuma regulamentação sobre o tema, né, então foi muito importante a lei, né, ela é muito importante, ela precisa ser aplicada, né, nós trabalhamos muito para isso, mas ela restringiu o seu âmbito de aplicação muito ali no espectro penal. Né? Ela criou um tipo penal, o artigo 326B,
ali no Código Eleitoral, e, ao contrário de outras legislações da América Latina, né, porque nós temos aí vários países que já possuem leis contra a violência política de gênero, né, a Bolívia foi o primeiro, lá em 2012 ainda, né, e até hoje a lei da Bolívia é uma das leis, né, modelo para, né, todos os outros países, não só da América Latina. Nós temos o México também, que tem um protocolo muito interessante, que foi uma criação interinstitucional, né, também é muito interessante a legislação do México, e temos a lei modelo, né, da OEA, que deveria servir de parâmetro, né, para os países que não tivessem, né, nenhum regramento sobre isso, e também para que pudessem se espelhar na lei modelo interamericana para poder criar a sua legislação. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Nós tivemos uma lei que é muito boa, como eu disse, né? Porque, enfim, tirou aí, pelo menos agora temos algum regramento, né? Há 3 anos temos algum regramento, mas ficou ali muito restrita ao âmbito penal, né? Então, a minha ideia na pesquisa foi tentar verificar, né, a partir do conceito de autenticidade eleitoral, da professora Eneida Desirê Salgado, né, que diz respeito, né, um pouquinho, falando rapidamente um pouquinho da autenticidade eleitoral, né, ela vai além, né, do princípio da igualdade, por exemplo, trazido por Sanches Munhoz, porque o princípio da igualdade diz ali respeito aos partícipes, né, aos players. Quem está disputando teria que ter igualdade ali entre quem está na disputa, né? A integridade eleitoral, né, que é um outro conceito muito utilizado pela justiça eleitoral, e, enfim, por vários doutrinadores, diz muito respeito ali à questão do resultado, né? Não pode ter mácula ali para que o resultado seja íntegro. E a autenticidade eleitoral vai além desses dois, né? Ela engloba essas duas funções, evidentemente, mas ela olha muito ali para o eleitorado, né? Que é o principal público, né? Que a gente precisa atender, né? Então, além dos participantes terem, né, que disputar em pé de igualdade, além do resultado não ter que ser íntegro, né, ter que ser íntegro, não ter nenhuma mácula, é preciso garantir ao eleitor, né, ao eleitorado, que as suas escolhas, né, sejam as melhores escolhas e que elas não sejam eivadas de nenhum vício, nenhuma ilicitude. Então, ali, dentre o leque de opções, né, das candidaturas postas, é preciso que não haja nenhuma fraude, nenhum ilícito, para que o eleitor possa escolher, né, qual a candidatura ali que melhor te atenda, né? Então, partindo desse conceito de autenticidade eleitoral, da professora Eneida Desirê Salgado, a ideia foi investigar, né, se e como a violência política de gênero, né, com a entrada em vigor da Lei 14.192, teria sido alterada a dogmática, né, dos ilícitos eleitorais. Porque, como eu disse, a lei criou um tipo penal. Ela não olhou para os ilícitos eleitorais propriamente ditos, né? Ela não traz políticas públicas, ela não traz sanções eleitorais, administrativas, enfim. E aí, partindo, a ideia, então, foi investigar, né, isso, se houve uma mudança na dogmática dos ilícitos eleitorais, e nós fizemos o quê? Partimos ali, primeiro, de uma análise do regramento, dos regramentos, né, dos países da América Latina, né? Não foi um estudo de direito comparado, na verdade, eu só trago, né, como que esses países evoluíram para chegar nessas normas de violência política de gênero, né? Trago 9 países, mais a lei modelo da OEA, então são 10 regramentos ali que eu coloco de iniciativas legislativas, né, muitas delas. A do México, em princípio, não era legislativa, né, como eu disse no início,
o protocolo do México, ele foi um protocolo criado interinstitucionalmente, exatamente porque, diante do silêncio do legislativo, né, as instituições falaram, bom, nós precisamos equacionar esse problema. Então, o protocolo do México foi criado em 2017 por outras instituições, que não o Poder Legislativo, para equacionar esse problema. Então, ele não cria, por exemplo, né, novas funções para os órgãos. Né? Não. Então, o Poder Judiciário tem lá a sua função, né, o Ministério Público, o Executivo, eles não criam novas funções, mas eles dão encaminhamentos, né, que esses órgãos precisam seguir, por exemplo, para equacionar todos esses problemas, né, toda essa violência política de gênero que existe, infelizmente, né? Não adianta a gente querer dizer que não. E uma questão muito importante, que a doutrina traz muito isso, é que quanto mais se avança nos direitos políticos das mulheres, né? Então, assim, quanto mais os países vão avançando, né? Muitos deles começaram como nós aqui, com cota de candidaturas, né? O México, por exemplo, é um exemplo muito próximo ao nosso. Né, eles começaram ali com uma reserva de candidaturas também de 30%. Só que eles avançaram muito mais rápido do que a gente, e hoje em dia eles já estão ali com a paridade. A questão também, né, que nós precisamos olhar para esses outros países da América Latina, que já avançaram um pouco mais do que a gente, é também em razão do sistema, né? Político, lista aberta, lista fechada. Então, assim, a maioria deles possui lista fechada com alternância, né? Então, um homem e uma mulher. E isso facilita, né, o atingimento ali da paridade. E enquanto nós aqui, né, ainda estamos discutindo reserva de candidaturas. Nós não conseguimos avançar para uma reserva de cadeiras, por exemplo, né? E quando esse tema vem, e ele tem vindo com alguma frequência, né? Por exemplo, mais recentemente, acho que foi a última tentativa mais concreta, né? Nós tivemos no bojo da discussão da PEC 9, que virou a emenda constitucional 133, em determinado momento ali, né? Ela começou lá em março de 2023 como uma PEC da anistia. Mas diante da pressão, das discussões, dos debates, enfim, os direitos políticos das mulheres, eles sempre estão ali na negociação, né? De mulheres e pessoas negras, na verdade. Né? As maiorias minorizadas sempre são colocadas à prova. E aí, para tentar, entre aspas, né, dar alguma coisa, já que ia anistiar mais uma vez, tentou-se colocar ali, em algum momento dessa discussão, uma reserva de cadeiras, mas era de 15%. Né, 15% a gente já atingiu ali no federal. Então, evidentemente, sociedade civil, né, se insurgiu contra essa proposta e, enfim, ela acabou não indo para frente, não vingou, então essa discussão está parada. Parece que vem aí no novo Código Eleitoral, há uma, né, promessa de que vem uma reserva de cadeiras aí no novo Código Eleitoral, e já há, né, uma emenda proposta lá no texto do PLP pela bancada feminina de 30% de reserva de cadeiras, mas o que se diz é que muito provavelmente deve se aprovar 20% de reserva de cadeiras nas 3 esferas, né, e nos 3 âmbitos, né, então o que daria um acréscimo aí, né, no municipal, né? No estadual, muito provavelmente também vai dar algum acréscimo, mas na Câmara Federal, muito provavelmente a gente vai manter o status quo, porque nós já quase chegamos nesses 20%, certamente na próxima legislatura a gente alcançaria isso, né? Se a gente não perder o que nós já temos, né? Se a gente não retroceder, porque esse também é um outro embate que acontece aqui em Brasília, que é a gente quase nunca consegue avançar. A gente sempre luta para não retroceder. Mas, voltando à pesquisa propriamente dita, né, além de enumerar aí essas diversas legislações da América Latina,
né, nós olhamos, né, para 14.192, então, né, depois de fazer esse apanhado todo, né, na América Latina, nós vamos olhar aqui para a situação do Brasil, né, que é muito recente, mas com afinco a gente tem conseguido trabalhar e fazer muita coisa, né, e especialmente em razão dessa atuação da sociedade civil, da qual nós fazemos parte, né? Então, nós temos um papel muito importante nessa temática, e através do GT, de Violência Política de Gênero, da Procuradoria-Geral Eleitoral, que também foi criado, o GT foi criado lá em 2021, né? Foi uma iniciativa, uma provocação da Transparência Eleitoral Brasil, né, através da professora Ana Cláudia Santana, que cutucou ali a Procuradoria-Geral Eleitoral e falou que tal a gente fazer ali um grupo de trabalho, né, para olhar para esse tema. E deu certo, né, deu super certo. Então, nós, do Observatório, fazemos parte do GT desde a sua criação, né, estamos como representante do GT lá, eu e a professora Ana Cláudia Santana, e nós temos atuado muito ali com a doutora Raquel Branquinho, Natália Mariel, né, que já esteve aqui conosco no Café de Fronte, para equacionar essa temática. Então, nós não tínhamos nada, né? Quando nós começamos, tudo era mato, como se dizia. Então, nós não tínhamos estatística, porque, enfim, se a gente não nomina o problema, a gente não sabe, né, qual é a dimensão desse problema, e a gente não consegue combater. Então, o GT, por exemplo, criou um canal de denúncias, né, para poder equacionar essas denúncias de violência política de gênero. Temos feito também, né, inclusive através do observatório, o observatório foi muito importante também nesse ponto, que no nosso primeiro relatório bianual, né, a gente fez pesquisa empírica ali através do Lidera, que é o que faz, é o grupo, né, do observatório que faz as pesquisas empíricas, geralmente. A gente foi ver a percepção das mulheres políticas, né, sobre o que era violência política de gênero, isso lá em 2020 ainda, né, nem existia lei. E a conclusão que a gente chega é que, né, as mulheres, primeiro, houve uma baixa responsividade dos formulários, o que nos leva a crer que as mulheres têm medo de responder, né, se sofrem ou se não sofrem, e muitas desconhecem mesmo, né, muitas sequer sabem que aquilo ali que elas estão sofrendo é uma violência política de gênero, né, e entendem que aquele seria o custo mesmo, né, de atuar na vida política. Então, o nosso relatório, o primeiro relatório bianual foi muito importante, né, para esse start, e o segundo relatório nós já conseguimos olhar ali para as denúncias que vinham do Ministério Público, né, nós conseguimos ali pegar a base de dados e conseguimos apontar ali conseguimos levantar alguns dados e apontar algumas questões, e fizemos, inclusive, sugestões, né, para que o Ministério Público Federal aprimorasse, né, a implementação aí da Lei 14.192. E assim que a doutora Raquel Branquinho tomou conhecimento, porque ela fez, né, também a apresentação do nosso relatório, ela já começou a tentar implementar tudo que está ao alcance dela, porque algumas coisas não estão, né, dependem de outros setores, depende de tecnologia, coisas que às vezes dificultam um pouco, né? Estão aí para facilitar, mas às vezes dificultam um pouco. E na minha pesquisa, eu tendo em vista que o observatório já tinha feito essa pesquisa com a base de dados do Ministério Público Federal, na minha pesquisa eu solicitei dados, né, para todos os órgãos, inclusive para o Ministério Público Federal de novo, solicitei para todos os Ministérios Públicos Estaduais, CNMP, Tribunais Regionais Eleitorais e para o TSE, né, e para a Polícia Federal também. Então, a minha ideia era tentar, com a base de dados que eu tivesse, eu não sabia o que ia chegar até mim de dados, né, então eu fiz uma solicitação genérica para os órgãos, né,
Gostaria de saber quais são, tá tudo descrito lá no livro, tem o passo a passo da metodologia certinha. Mas em linhas gerais aqui, né, eu solicitei dados sobre violência política de gênero, né, sem especificar os ilícitos eleitorais que eu estava investigando, né? Que no final das contas eu tive que restringir, né, a pesquisa ao abuso de poder político e econômico, né, propaganda eleitoral, porque a Lei 14.192 trouxe um dispositivo específico ali sobre a propaganda eleitoral, e o ilícito que mais apareceu, né, que é a fraude à cota de gênero. Então, são essas 3 espécies que eu investigo na pesquisa, né, por absoluta falta de tempo de investigar todos os outros, né, que poderiam ainda existir ali outras questões. Mas, ao solicitar dados, né, para todos esses órgãos, o TSE foi quem me trouxe a maior base de dados. E o TSE me deu uma planilha com mais de 3.600 processos. E isso me deixou apavorada e absolutamente assustada, porque eu falei, e agora? Né? Como que eu vou analisar isso tudo? Porém, ao analisar, né, essa base de dados do TSE, e aí a minha opção foi, tendo em vista que essa era a maior base de dados, então eu excluí as outras e foquei nessa, né? E a minha ideia foi, né, a maioria dos casos eram de fraude à cota de gênero. Então, eu pensei, bom, então esse é o ilícito que eu vou olhar empiricamente para responder, né, para tentar responder ali meu problema de pesquisa, né, se, como, né, a dogmática dos ilícitos eleitorais teria sido alterada a partir da Lei 14.192. E daí, analisando esses dados, como eu estava analisando a Lei 14.192, então teria que ser a partir da vigência dela, né, 2021 para frente, então eu teria que analisar as eleições de 2022, né, porque as eleições de 2020 nós não tínhamos ainda a lei. Então, nessa planilha de 3.600 processos, a maioria dos processos são da eleição de 2020, né, então eles foram ali descartados para olhar apenas para os processos das eleições de 2022, que ficou uma base de dados pequena, né? Até o momento que o TSE me passou os dados, quando eu comecei a analisar, que foi o início desse ano, nós tínhamos poucos processos ainda sobre a eleição de 2022. Nós já temos outros processos que estão sendo, que chegaram aqui depois, né, da análise desses dados e da defesa. Mas, enfim, até aquele momento nós tínhamos poucos processos, mas esses poucos processos foram suficientes para responder os problemas de pesquisa, né? Então, eu analisei um a um esses processos e a conclusão basicamente é de que os julgadores, né, a justiça eleitoral, de uma forma geral, julga todo dia milhares de processos de fraude à cota de gênero, mas não se refere à fraude à cota de gênero como violência política de gênero, né? Então, esse é um dado que me soa muito curioso, né? Porque acho que não há dúvidas para ninguém, né? Para nós pesquisadores, de que a fraude à cota de gênero é uma violência política de gênero, porque não existe, né, ilícito, não existe nada pior do que retirar a possibilidade da mulher concorrer, né, a um cargo eletivo. Então, excluir mulheres da vida política é uma absoluta, né, é uma violência política de gênero, talvez das mais graves, né? E aí alguns penalistas, por exemplo, dizem que nem toda violência política de gênero é crime, né? Eu confesso que ouso discordar, porque eu acho que a fraude à cota de gênero deveria, né, ser analisada também com base nesse parâmetro, porque, evidentemente, o ilícito se encaixa ali, né, na definição de violência política de gênero trazida pela 14.192, lá no seu artigo 3º, salvo engano, né? Então, a Justiça Eleitoral ainda não chegou
nesse ponto, né? Nós não caminhamos para esse ponto. E analisando as decisões, né, nós não encontramos nenhuma decisão, tanto nesses processos, né, que chegaram através dessa planilha do TSE, como pela busca da jurisprudência, análise da jurisprudência, né? Se a gente faz a pesquisa violência política de gênero, a gente só vai encontrar processos na jurisprudência, por exemplo, nas alterações estatutárias. Por quê? Porque a lei determinou que os partidos políticos incluíssem. Então, quando eles vão alterar, né, alguma coisa estatutária, eles precisam passar pelo TSE, e aí, enfim, tem lá alguns precedentes, que na verdade são alterações estatutárias. Mas, na análise dos ilícitos eleitorais, não existe. Né? Se você pesquisa violência política de gênero, não aparece ainda na pesquisa do TSE. Achei um acórdão, né, que mencionava a expressão violência política, mas não se referia a gênero, né, não se referia a mulher. Mas foi um acordo de um TRE do Ceará. E apenas esse. Então, a conclusão que eu cheguei, né, a hipótese que eu tinha e que foi confirmada, no final das contas, é que a dogmática não foi alterada, né, apesar da entrada em vigor da Lei 14.192, né, não houve nenhuma alteração quanto a essa questão dos ilícitos eleitorais, e isso precisa, né, a gente precisa evoluir para esse campo. E aí, ao final, eu trago ali algumas sugestões, né, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Né? Ao Ministério Público, nós já tínhamos trazido ali no relatório do Observatório, então eu foquei as minhas sugestões aí para essas outras 3, né, esferas, para que a gente possa tentar, né, aprimorar essa análise, né, para que a gente possa, enfim, prevenir, né, levar informação e combater a violência política de gênero. Né? Analisando a fraude à cota de gênero, mais especificamente, né, eu trago ali também na pesquisa algumas percepções diante do que virou, né, essa tentativa da Justiça Eleitoral de combater, né, esse ilícito que, sem dúvida nenhuma, é muito grave e, enfim, é muito importante, né, eu reconheço, né, nós reconhecemos a tentativa, o trabalho da Justiça Eleitoral, e acho que, né, em muitos casos foi muito importante os caminhos que a Justiça Eleitoral veio tentando tomar para coibir, né, especificamente a fraude à cota de gênero, mas nós chegamos a um modelo que certamente não é o ideal. Né? Esse problema da fraude à cota de gênero não está sendo bem equacionado pela Justiça Eleitoral, porque o que nós temos assistido ultimamente, né, é que se caça o DRAP inteiro, né, o demonstrativo de regularidade partidária ali, se caça a chapa inteira, e dentre essa cassação da chapa inteira, tem se caçado muitas mulheres eleitas. Né? Então, é o que a professora Marilda Silveira chama de contrassenso democrático. Né? A regra que foi feita para colocar mais mulheres na política, né, a ação afirmativa, é a mesma que caça as mulheres. Né? E é muito triste. Né? Eu, além de pesquisadora, né, como você mencionou no início, eu sou advogada, né, e é muito triste quando uma candidata chega para a gente e fala, doutora, concorri 5 vezes, perdi 4, ganhei a 5ª e estou sendo caçada por uma fraude que eu não cometi. Então, assim, é lamentável, porque é difícil essa mulher voltar para a vida política, especialmente considerando, né, que em municípios pequenos as pessoas não entendem, né, por que ela está sendo caçada. Né? É uma violência política de gênero caçar uma mulher eleita que não cometeu uma fraude. Né? Então, eu também trago, né, esse debate para a mesa, né, faço algumas críticas ali né, a súmula do TSE, a súmula 73, porque a súmula traz ali, né, uma ou algumas das situações, né? E aí eu pergunto, o que seria uma votação irrisória?
né? Uma dezena, uma centena, é um percentual do eleitorado? A gente não tem isso, né? Já tivemos casos, por exemplo, que mais de 400 votos foram considerados votação irrisória, né? Ali, considerando, não estou dizendo que essas candidaturas que foram, né, caçadas, enfim, que não havia fraude nessas listas, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que talvez alguns conceitos sejam abertos demais para se caçar, né, mandatos, especialmente de mulheres, porque a regra, né, estaria ali para proteger as mulheres e não para caçar os mandatos deles. Então, acho que é basicamente isso, né? Não sei aí se você tem algumas perguntas, enfim, acho que dei uma pincelada geral ali no que a gente traz no livro. Bianca, muito obrigada. Foi ótimo a tua fala. Deu sim para ter uma ideia geral e realmente gostei muito da tua pesquisa, tudo que você traz aqui. E sim, na verdade, eu separei duas perguntas. É claro que a gente gostaria de fazer bem mais ali, assim, todos os dados que você traz, né, o que você explica, traz sim, muita curiosidade, né, apesar de ter algumas coisas que a gente já sabe, mas quando a gente vê de fato uma pesquisa ali que analisou tantos dados, que, né, trouxe realmente ali que a gente consegue ver, realmente é muito interessante. Então teve duas perguntas que eu separei, eu vou fazer as duas, então aí fica à vontade para responder. Eu sei que às vezes a pergunta é muito abrangente, muito difícil de responder, porque às vezes a gente quer respostas que a gente ainda está buscando, né? Mas teve uma fala tua que me chamou bastante atenção, que você falou assim, ó, que apesar de tudo, quase nunca a gente consegue avançar, né? Que a gente luta bastante para não retroceder em muita coisa que a gente consegue. Isso me chamou muita atenção e eu queria que você explicasse se você acha por que isso acontece, né? Por que isso acontece, como impedir. E a segunda questão seria sobre a legislação especificamente, né, que você trouxe, que falou que apesar dela ter a sua importância, né, comparada com legislações ali de países vizinhos e da própria OEA, ainda tem bastante a evoluir. Qual você acha que seria o primeiro passo ali, se é que tem o primeiro passo, ou por onde começar, se é que já começou, para trazer uma melhora para essa legislação? Bom, vamos lá. Vou começar pela primeira, e assim, eu acho que o grande ponto, e o principal ponto, né, para a gente não conseguir evoluir, é que nós temos números marcados, né? Nós temos espaço restrito ali para as cadeiras do parlamento, né? E para uma mulher sentar, o homem precisa levantar. Então, os homens não querem levantar da cadeira para as mulheres sentar. Né? A gente conversa muito aqui em Brasília sobre isso, né? Quando está nos debates ali na Câmara, principalmente, e os parlamentares falam: como é que eu vou defender uma legislação falando para o meu companheiro que, tipo assim, aprova isso aqui que ano que vem você não vai estar sentado nessa cadeira. Né? Então, esse é o grande ponto, é o machismo, né? É a misoginia, né? Os homens não querem dar espaço para as mulheres, porque sabem que eles vão perder, né? Eles vão perder espaço. Acho que esse é um principal ponto. E tem uma dificuldade muito grande, né? Porque a maioria do parlamento ainda é masculina, né? Então, a bancada feminina, ela até tenta em alguns casos. E assim, tenta, na questão da PEC 9, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático, concreto. Existiam, né, até a hora do texto ser votado ali, porque, né, foi colocado em votação ali bem em cima da hora, as pessoas não tinham o texto, muitos parlamentares não tinham, inclusive falaram isso da tribuna, né, não sabia nem o que estava sendo votado, né, um texto de emenda constitucional. E as mulheres conseguiram, a bancada feminina conseguiu retirar do texto tudo que se referia a gênero, né? E na verdade não é gênero, né? É tudo que se referia a sexo. Porque esse é um outro debate que eu trago no livro, e no Congresso Nacional nada é aprovado com o termo gênero, né? Às vezes até o gênero alimentício corre risco. Mas enfim, então, tudo que se referia a mulheres, por exemplo, foi excluído do texto. Né? Então a bancada feminina às vezes consegue ali, por uma pressão, consegue frear alguns retrocessos, sabe? Mas
avançar ainda está muito difícil, né? Então, acho que esse é o ponto. E para mudar a legislação, assim, né, o que seria, eu acho que, em tese, é simples, né? A gente pode pegar ali, por exemplo, a lei modelo da OEA e incorporar, né, na legislação brasileira. Então, assim, se tiver boa vontade, basicamente o trabalho está pronto, né? O trabalho está feito ali, é só copiar, né? Copiar ali dos outros países o que eles fizeram, o que já tem dado certo, né? O protocolo do México também seria uma questão muito interessante se as instituições, né, se animassem em implementá-lo aqui no Brasil. Então, eu acho que um ponto muito importante seria, né, uma legislação mais robusta que pudesse prever, por exemplo, os tipos de violência política de gênero, né, um ponto importante, né, que talvez eu tenha deixado de falar, ao analisar a violência política de gênero, para a pesquisa, eu restringi a análise à violência política não física, né? Então, seria importante que uma legislação trouxesse, né? Quais são os tipos de violência física, não física, né? Os locais em que elas podem ocorrer, alguns exemplos, né? Do que poderia representar a violência política de gênero, enfim, a legislação poderia ir além, né, desse espectro penal, trazer uma questão informativa, poderia trazer questões de políticas públicas a serem implementadas, né, poderia colocar, né, sanções para os ilícitos eleitorais, para ilícitos administrativos, né, e aí alguém pode perguntar, como assim ilícitos administrativos? No âmbito dos partidos políticos, por exemplo, né, poderia ali, eventualmente, né, nós temos, por exemplo, fundos públicos, que estão sendo geridos ali como fundo partidário, né, e aí nós podemos ter, por exemplo, uma violência econômica, né, se não aplicado corretamente ali o percentual de 5%, né, dos recursos do fundo partidário que são obrigatoriamente destinados, devem ser obrigatoriamente destinados à formação de mulheres. Então, enfim, tem uma infinidade de coisas que, com boa vontade, dá para aprimorar e, assim, é necessário, né? Nós precisamos evoluir para chegar, né, nesse ponto. E o judiciário também precisa fazer seu papel, né? O sistema de justiça também precisa olhar para essa temática com mais cuidado, né? Não é possível que a gente tenha aí, sei lá, e é curioso, né, assim, porque quem julga, né, a justiça eleitoral, os julgadores, não veem a fraude à cota de gênero como uma violência política de gênero, por exemplo. Mas os servidores da justiça eleitoral que fornecem os dados viram, né, e me forneceram uma planilha com esses dados. Então, assim, é curioso essa disparidade, sabe? Dia desses eu vi até no site do TSE uma notícia falando, né, que a fraude à cota de gênero esse crime. Falei, curioso, né? A notícia no site aparece aí como esse crime, mas na hora do julgamento isso não aparece, né? A violência política de gênero não aparece. Então, o judiciário também precisa, né, chamar esse papel para si, né, e começar a utilizar a lei um pouco mais, né, aplicar melhor a legislação que nós já temos. Então, assim, nós podemos aprimorar e devemos aprimorar, sem dúvida nenhuma, mas nós já temos uma legislação que é possível ser aplicada, né, então já dá para fazer agora. Bianca, muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua fala. Quem não pôde assistir a live sempre fica salva, depois a gente faz alguns recortes também, então vai estar lá no Instagram do Observatório por bastante tempo. Obrigada mesmo por encerrar as lives desse ano aí com chave de ouro. Obrigada pela participação, obrigada por todo mundo que nos assistiu. E eu passo a palavra ali para você, para também se despedir, Bianca. Aline, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse, o Observatório é um projeto do meu coração também. E agradeço a você pela condução, né? E por ter feito parte do Observatório, né?
Você está se despedindo da gente? Eu, emocionada que sou, já estou chorando, porque é uma alegria imensa, né? Contar com pessoas assim como você, engajadas, né, nesse propósito, mas desejo todo o sucesso do mundo para você, os seus próximos voos, e estou sempre aqui à disposição para o que precisar. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco, quem vai assistir depois, e fico à disposição de todo mundo aí para a gente trocar figurinhas sobre esse tema. Obrigada e boa sorte para você e parabéns. Obrigada, Bianca, obrigada mesmo. O observatório também está no meu coração. É muito lindo o trabalho de vocês, de todo mundo que se dedica. Infelizmente, a gente não tem tempo para tudo, então a gente precisa fazer algumas escolhas, mas eu fico muito feliz mesmo e estou sempre aqui torcendo pelo projeto, sempre aqui torcendo muito por vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.